Opa, tudo bom por aí? Por aqui tá tudo uma riqueza. Eu sou Júnior Portari e você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. E como você já percebeu, o vídeo de hoje tá top, né? Tá bacana demais. E antes da gente começar a falar as 15 razões pelas quais os judeus são tão prósperos na face da terra, você vai aí, dura meio segundo só isso, ó, meio segundo, você vai aí, desce o seu dedinho até o botão de se inscrever ou de inscrever-se e se inscreve aqui no canal e já aperta esse sininho do lado aí, combinados? Agora sim, vamos ao vídeo porque esse vídeo tem muito para ensinar pra gente. Provavelmente você já conhece muitos famosos que nem imagina que são judeus, como o ator Adam Sandler, Nostradamus, Daniel Radcliffe, Albert Einstein, Sylvester Stallone, Amy Winehouse, Harrison Ford, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, a atriz Meryl Streep, a atriz Gwyneth Paltrow. Além de famosos, também temos os judeus muito ricos como Larry Page, George Soros, Mark Zuckerberg, Joseph Safra, Michael Bloomberg e tantos outros. Todos esses são donos de fortunas maiores do que 10 bilhões de dólares. Existe uma infinidade de judeus famosos. Eu me arrisco a dizer que deve existir mais judeus ricos do que judeus famosos no mundo. Só para você ter uma ideia do sucesso desse povo, 25% dos prêmios Nobel foram entregues a um judeu. É isso mesmo. Ao longo da história, o povo judeu ele tem sido percebido como um povo rico. Mas de onde veio essa percepção de que eles são ricos, já que sabemos que todas as nações, judias ou não, também têm lá suas classes médias, tem os ricos e também tem as pessoas pobres. Bom, você já ouviu dizer que de águas tranquilas não saem bons marinheiros, ou águas tranquilas não formam bons marinheiros. Bem antes do antissemitismo ser popularizado na Segunda Guerra Mundial, desde o período medieval, os judeus europeus eles não podiam possuir terras na Europa. Então os judeus encontraram maneiras alternativas de construir sua riqueza sem ter que contar com terras. Eles se desenvolveram em setores onde propriedades não fossem necessárias, como o comércio, a indústria e os serviços. E até hoje eles estão presentes nesses setores na maioria dos países. Então, que razões levam o povo judeu a ser um povo tão rico? Bom, vamos começar pelo fato de que os judeus não consideram a pobreza uma coisa louvável, assim como algumas crenças consideram. Em vez disso, eles acreditam que cada um deve evitar a pobreza e ter uma ocupação bem remunerada para ganhar a vida. Esse é um valor fundamental que os levou a desenvolverem uma forte disposição para o trabalho e a responsabilidade de cada pessoa em ganhar o seu próprio sustento. A coisa 2 é que os judeus acreditam e praticam a doação. Isso, eles acreditam que de 10 a 20% dos seus rendimentos devem ser doados, destinados à causa religiosa e à caridade. Mas eles não acreditam que viver de doações pode desenvolver uma comunidade. Então eles também incentivam o trabalho como forma de não depender de caridade. Outro ponto é que eles aproveitaram uma grande oportunidade religiosa que surgiu para eles na Idade Média. Para os cristãos da Idade Média, cobrar juros era pecado. E como os cristãos, então, estavam impedidos de qualquer trabalho financeiro, eles deixaram essas oportunidades abertas à comunidade judaica, que fizeram um ótimo trabalho, porque os judeus não viam os empréstimos da mesma forma. E aí, eles se tornaram peritos no ramo financeiro. O sucesso inicial do povo judeu nesse negócio lucrativo deu origem a muitos estereótipos que ouvimos até hoje sobre o povo judeu. Os judeus também abriram os primeiros bancos. É isso mesmo. Do empréstimo de dinheiro para a abertura dos primeiros bancos judeus na Europa foi um salto, foi um pulo. Com os bancos, eles poderiam gerenciar as transferências de transações e serviços financeiros do dia a dia, além de continuar a emprestar dinheiro a juros. Essa sólida experiência em finanças dos judeus e seus bancos ajudaram a impulsionar
o crescimento do continente europeu naquela época de desenvolvimento. Mas nem tudo foi um mar de rosas. Esse sucesso também levou a um ciúme e também a inveja que alimentou muito do sentimento antissemita ao longo dos tempos. O grupo religioso mais educado é o grupo dos judeus. Em 2016, o Pew Center divulgou um estudo que listou os judeus como o grupo religioso mais educado do mundo. Em média, a comunidade judaica recebe 13,4 anos de escolaridade. E o que mais surpreende é a grande diferença entre eles, a primeira posição, e a segunda religião mais educada, que são os cristãos. Os cristãos ocupam o segundo lugar com maior escolaridade. Em comparação à média de 13,4 anos de escolaridade dos judeus, os cristãos acumulam apenas 9,3 anos. E como não poderia deixar de ser, mais anos de estudo levam a um salário inicial mais alto, e isso melhora imediatamente a situação financeira do povo judeu. Outro ponto é que os judeus cuidam uns dos outros. Talvez isso venha de uma longa história de marginalização deles, ou talvez seja apenas algo inerente à natureza judia. Não sabemos ao certo. Mas os judeus têm um profundo orgulho em compartilhar a sua riqueza para beneficiar a sua comunidade. Essa mentalidade de ajuda mútua garante que cada membro da comunidade seja apoiado e permite que ele tenha sucesso na vida. Por exemplo, se alguém abrir um negócio, a comunidade se reunirá em torno desse negócio para apoiá-lo. E se alguém passar por tempos difíceis, a comunidade tentará ajudá-lo a sair desse momento. A lei judaica instrui que pessoas pobres devem ser respeitadas e protegidas. Por isso mesmo, as comunidades judaicas mais rejeitadas conseguiram sobreviver ao longo do tempo. Para os judeus, a ideia de riqueza não é apenas acumular por acumular. Aliás, isso é visto como vaidade. Pelo contrário, para os judeus, a riqueza é vista como um meio para o crescimento da sua comunidade. E é altamente desaprovado não doar generosamente para satisfazer as necessidades sociais e espirituais da comunidade. A sua religião ensina boas práticas sobre os negócios. A Torá e muitos filósofos judeus, líderes e escritores, eles deixam claro como é que as empresas judias devem operar de acordo com esses ensinamentos. Não existe espaço para desonestos que pratiquem qualquer engano, conluio ou manipulação de preços contra o consumidor. Aliás, isso é conhecido como onahá, que traduzido significa opressão. Explorar o consumidor é visto como uma opressão de sua liberdade. Para muita gente, saber que você está entrando num negócio com alguém que é inspirado para o bem, pela ética e por um poder superior, isso torna os empresários judeus pessoas muito atraentes para parcerias de negócios. Resiliência e perseverança são sua segunda natureza. Apesar dos desafios extremos, o povo judeu tem mostrado muita resiliência ao longo do tempo e esse foco permanece no espiritual e no prático, por conta dessa resiliência e dessa perseverança. Desistir não é uma opção para o povo judeu. Quando as coisas dão errado nos negócios, o que acontece é que não há autopiedade, nem choro, nem mimimi. Eles pensam, erros acontecem, e agora vamos descobrir como é que vamos consertar tudo o que deu errado. Os judeus, eles são conhecidos por sua perseverança, e isso é que os ajuda a atingir seus objetivos. Aliás, perseverança significa persistência, continuar em um curso, em uma ação, um propósito, apesar das dificuldades, dos obstáculos ou do desânimo. Boa educação financeira. Ensinada durante gerações, a educação financeira os ensina o que é melhor do que gastar em bobagens, que é o crédito. Você já se perguntou por que os judeus são donos da maioria da riqueza do mundo? Inclusive, esse feito faz com que surjam muitas teorias da conspiração que dizem que os judeus têm algum tipo de controle global sobre as propriedades e os bancos. Os pais ensinam seus filhos o valor do dinheiro. Em muitas famílias,
falar abertamente sobre finanças é um tabu. Os pais tentam proteger seus filhos, não conversando com eles, se estão tendo problemas financeiros. E se eles são ricos, utilizam o mesmo raciocínio de não conversar sobre dinheiro, porque eles não têm problemas com isso. Então, para que conversar sobre dinheiro se não é necessário, não é mesmo? Já muitos pais judeus ensinam seus filhos como serem sábios em relação ao dinheiro, tanto em seu uso como em assumir responsabilidade por ele. Inclusive, utilizam um método fantástico, que é a utilização dos 5 potes de dinheiro. E para esse vídeo não ficar tão longo, eu falo dessa prática maravilhosa dos 5 potes de dinheiro em um outro vídeo. O link para ele está aqui acima no card e também abaixo na descrição do vídeo. A riqueza é gerida de forma eficaz. Eles diversificam. E o que significa diversificação? O capital é alocado de uma forma que não se exponha muito a riscos. Ele é espalhado em vários investimentos diferentes e isso, claro, reduz o risco. Moral da história: não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Networking é muito importante. Todos nós sabemos como o networking abre portas e oportunidade de negócios. E apenas se envolvendo ativamente com os outros, nós podemos expandir os nossos negócios. Pessoas ricas fazem negócios com aqueles que conhecem e confiam. E isso eles encontram no networking com a comunidade. Há muita oportunidade de se conectarem com pessoas e construírem sólidos e longos relacionamentos a partir dos encontros em dias de celebração nas sinagogas. Eles olham para o passado para planejar o futuro. Todos nós já ouvimos o ditado: é a história se repetindo. A comunidade judaica está ciente de que qualquer circunstâncias que surgirem agora não são novas, porque eles olham para situações parecidas que aconteceram no passado e por isso é mais fácil tomar melhores decisões de negócios e decisões financeiras. Para o futuro, os padrões se repetem. A riqueza é obtida ao aprender esses padrões ou tendências e compreensão dos ciclos de mercado. Por isso, os judeus fazem o dinheiro trabalhar para eles. Eles ouvem conselhos dos mais ricos. Mark Zuckerberg foi criado em um lar judaico. Ele tinha apenas 19 anos quando começou o Facebook em 2004. Zuckerberg diz que dá ótimos conselhos para líderes de negócios. Ele diz que algumas pessoas sonham com o sucesso, enquanto outros acordam cedo e trabalham duro para alcançá-lo. A verdade simples. É verdade que há muitos judeus ricos mundo afora e também aqui no Brasil, mas também é verdade que há muitos judeus que são pobres. O mesmo vale para todas as outras pessoas, judias ou não. A Torá ensina a beleza dos princípios para o sucesso na vida e nas finanças, os quais todos nós podemos aprender. A educação, a autoaprendizagem e uma grande vontade de aprender irão te colocar no caminho certo para se tornar financeiramente tranquilo. Algumas lições que você pode ter tirado desse vídeo de hoje, eu gostaria muito de saber. Aliás, nós gostaríamos muito de saber. Então comente com a gente aqui nos comentários aqui embaixo para a gente seguir conversando sobre isso. Aproveita e já se inscreve no canal e dê um joinha se você gostou do vídeo. Um abração bem grandão em você. Let's make money!